Boa noite, Paz Church, João Pessoa. Estou muito alegre, estou muito feliz. Vou falar de alegria com vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez. Eu tive o privilégio de participar da primeira célula. O pastor não lembra, mas ele me convidou. Quando eu vim a João Pessoa em 2022, em janeiro, eu perguntei para o pastor Eibe, pastor, tem uma Paz Church lá em João Pessoa? Eu queria muito poder cultuar nas nossas férias também. Ele falou, olha, tem o pastor Watson, ele está chegando em João Pessoa, ainda não tem uma igreja, mas tem uma... Contata ele lá. E aí eu fiz o contato, eles me convidaram para estar e nós tivemos o privilégio de participar. Acho que foi a primeira reunião, tinham cerca de 8 pessoas. E eu vejo que Deus tem feito grandes coisas em João Pessoa, através desta família abençoada, do pastor Watson, da pastora Andressa, agora também da nossa pastora Angélica. Ficamos muito felizes pelo trato, pelo recebimento, pelo carinho com que eles nos recebem. Por isso a gente está até pensando em ficar por aqui, tá, irmãos? Porque eles recebem tão bem que a gente fica querendo voltar. Então eu trago o abraço de toda a Paz Church de São Paulo também, pastor Eibe. Fico muito feliz de estar aqui, que realmente Deus possa falar ao seu coração, como Ele vem falando ao meu coração através dessa palavra. Antes de pregar para vocês, eu já preguei umas 10 vezes essa palavra para mim mesmo, né? Porque eu já tive vários motivos pelos quais eu andei ansioso. E um deles foi há mais de 10 anos, aliás, há 20 anos, precisamente, né? Eu estou casado há 20 anos e quando nós nos casamos, com 3 meses de casamento, nós fomos vítimas de um assalto dentro da nossa casa, fomos amarrados dentro de casa e nós que estávamos pagando as coisas do casamento, que tínhamos necessidades de coisas para comprar para a nossa casa, entramos em parafuso em relação à nossa fé, em relação à nossa alegria e ali... Na verdade, a nossa alegria foi roubada porque nós estávamos com alegria e com a esperança no lugar errado. E a partir dali, Deus veio nos ensinando o lugar certo em que nós devemos ter a nossa esperança, a nossa alegria. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Como vencer a ansiedade neste novo ano e ainda ter alegria no processo? Muitos de nós, eu quero só fazer menção, né, a essa belezura que está aqui na segunda fileira. Tirem o olho, os rapazes. Mulher mais linda do Brasil. É a minha esposa. Fico muito feliz pela Graciosa que me acompanha. Sempre uma alegria a sua companhia, tá bom? Como vencer a ansiedade em 2024 e ainda ter alegria no processo? Muitos de nós que estamos aqui hoje carregamos um monstro dentro de nossas cabeças. Um monstro, José? É um monstro. Esse monstro, ele nos amarra, ele muitas vezes nos aperta, ele nos sufoca, ele nos imobiliza. O nome desse monstro é a ansiedade. E a ansiedade, segundo o dicionário Michaelis, é uma preocupação excessiva, é um sofrimento psíquico, uma agonia, uma angústia, uma ânsia, um nervosismo, um estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual um indivíduo se sente impotente e indefeso. Certa vez um amigo me procurou e disse, Josué, eu tenho muitas preocupações. Rapaz, eu ando tão preocupado que se eu fosse fazer uma lista, eu levaria umas 2 semanas só para terminar. Conta-se a história de um outro homem que teve uma brilhante ideia de pagar alguém. Ele disse, eu vou pagar alguém para se preocupar por mim, para ter as minhas preocupações. Vou pagar, pastor Watson, 10 mil reais para alguém ter as minhas preocupações. E esse jovem empolgado disse, o que eu tenho que fazer para poder fazer esse trabalho? Ele falou, olha, você vai ter que ter todas as minhas preocupações. Ele falou, tá, essa parte eu já entendi, eu quero saber como é que eu faço para ganhar os 10 mil reais. Ele falou, essa vai ser a sua primeira preocupação. Há muitas coisas hoje com as quais nós devemos nos preocupar. Nós nos preocupamos com a família,
nós nos preocupamos com a saúde, nós nos preocupamos com as finanças, temos questões governamentais para nos preocuparmos, temos questões, muitas vezes, de abastecimento, temos questões da faculdade, questões profissionais, os objetivos do futuro. São muitas coisas para nos preocuparmos e essa lista ela só cresce. É preciso ressaltar que ter preocupações ou sentir ansiedade em algumas situações é perfeitamente normal. Ao contrário do que se imagina, quando não é patológica, a preocupação, aliada a um certo medo, torna-se um mecanismo de defesa, não é? Isto é, sem a preocupação, nós não conseguiríamos projetar o mínimo do futuro, né? Não faríamos qualquer tipo de planejamento para o futuro. Então, é natural que você tenha um certo nível de preocupação. A preocupação ela torna-se um problema quando ela nos faz sofrer por antevermos situações ou resultados sobre os quais nós não temos nenhum tipo de controle, não é? Quando você está se preocupando com questões que não têm parâmetro algum com a realidade. Você quer ver um exemplo? Você está trabalhando numa empresa boa, estruturada, você faz o seu trabalho com diligência, você é um bom funcionário, o seu patrão reconhece isso, todos os seus amigos gostam de você, e de repente você começa a se preocupar, ai meu Deus, eu vou ser mandado embora. Tem algum fundamento na realidade essa preocupação? Não. Então, isso pode ser um sinal, obviamente, de uma patologia de ansiedade. E o problema com a ansiedade é mais comum do que se parece. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos brasileiros, aproximadamente 60 milhões de pessoas, sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade no Brasil. E isso é um problema que afeta todas as idades. Então, o problema da ansiedade é um problema que rouba as nossas forças, que nos imobiliza e não nos leva a lugar nenhum. Alguém já disse que a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você está sempre em movimento, mas não vai a lugar nenhum, não é? E uma questão bastante interessante é como a ansiedade atua no nosso cérebro. Então, eu confeccionei alguns slides, claro que foram melhorados bastante pela irmã, que faz aqui a multimídia, né? Que mostra como que funciona esse processo complexo de ansiedade no cérebro, né? Nós temos aí o sistema límbico, que é o responsável por processar as nossas emoções, especialmente o medo, incluindo o medo. Quando ele percebe uma ameaça, se essa ameaça for real ou mesmo que seja apenas percebida, ele dá uma resposta, ele ativa uma resposta que nós devemos fugir ou lutar. Na outra imagem também do cérebro, nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro. Essa região da frente do cérebro ela é responsável pelo raciocínio lógico, pelo planejamento executivo, pela tomada de decisões. E o que ela faz nesse cenário? Ela, na verdade, avalia, essa área do cérebro avalia a ameaça que foi percebida pela amígdala, né, que é esse órgãozinho que a gente viu lá na outra, eu não mostrei, na imagem anterior, esse vermelhinho ali é a amígdala. É ela que processa essas emoções. Então, essa ameaça que foi percebida, ela agora, no córtex pré-frontal, ela vai ser avaliada para ver que tipo de resposta vai ser dada naquela ocasião. E você tem ainda o hipotálamo, que é a terceira imagem do cérebro. Esse sistema, ele ativa, na verdade, um sistema de hormônios, de cortisol, de adrenalina, vai fazer você ficar com a palpitação do coração mais acelerada. Tudo isso para preparar para você enfrentar um perigo, para você enfrentar uma ameaça, uma situação de dificuldade. Isso é o que acontece normalmente quando nós
estamos com as nossas faculdades mentais normais. Porém, esses problemas, esses sistemas, eles são todos afetados quando nós estamos sofrendo com algum tipo de ansiedade. E aí você agora passa a se preocupar com questões que não têm fundamento na realidade. Então, o cérebro passa a sempre estar liberando esse cortisol, essa adrenalina, essa palpitação. A amígdala está sempre identificando algum tipo de problema que não existe, mas que está disparando esses hormônios no seu organismo e está fazendo você sofrer. E isso vai fazendo com que partes do cérebro, como a memória, as funções de memória, de aprendizado, fiquem paralisadas, e você agora vai ficando cada vez mais lento, você agora vai querendo ficar cada vez mais parado, coisas que você fazia muito bem, agora você não tem muita vontade de fazer, você não tem ânimo para fazer, ou você não se sente mais capaz de fazer. Tudo isso provocado pela ansiedade. E Deus quer dar um basta nisso nesta noite. É por isso que nós viemos aqui nesta noite, porque Deus quer que nós vençamos em 2024 este monstro, e nós vamos fazer isso no nome de Jesus, e você vai poder realizar tudo que Deus quer realizar em João Pessoa através da sua vida. Deus quer trazer crescimento para a igreja em João Pessoa, Deus quer trazer pessoas, mudar este templo para um templo ainda maior. Eu já vi o templo crescer aqui 2 vezes agora, e eu tenho certeza que quando eu vier para ficar definitivamente vai estar maior ainda, porque Deus é quem dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, e é Deus que dá o crescimento, e a gente está vendo isso. E Deus quer usar a sua vida para fazer isso, e o que Ele não quer que exista na sua vida no ano de 2024 é a ansiedade atrapalhando esse processo. Os neurocientistas comportamentais Aaron Beck, Albert Ellis e John Kabat-Zinn apontam algumas possíveis soluções para evitar ou tratar a ansiedade. Eles dizem que a meditação é importante, a manutenção de um estilo de vida saudável é importante e os exercícios físicos, dentre outras questões que eu estudei, mas não convém. A questão aqui é que a Bíblia diz lá em Provérbios que somente os tolos desprezam o conhecimento, pastor. Então, obviamente que a ciência, ela dialoga muitas vezes com a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus já contém a ciência muito antes da ciência ser descoberta pelo homem. Hoje, nós entendemos que esses homens não estão errados quando eles falam de que a ansiedade pode ser vencida através da meditação. Como, então, você pode vencer a ansiedade no ano de 2024 e ainda ter alegria no processo? Meditando na palavra de Deus. Aplicando a palavra de Deus. A Bíblia deixa claro a importância de nela nós meditarmos, nela nós refletirmos. E lá na passagem de Josué 1:8, a palavra diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, olha só, irmãos, quando você medita na palavra de Deus, o que acontece? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Só que a palavra não para aí. Lá em Salmos, no capítulo 1, no verso 1, do verso 1 ao 3, a palavra também diz assim, alegre, feliz, porque a alegria na Bíblia é a felicidade que nós tanto buscamos, não é? Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios, não é? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E o que vai acontecer quando você passar a meditar de dia e de noite na palavra do Senhor?
A Bíblia diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto no tempo certo. E tudo quanto fizer prosperará, diz a palavra. Você crê na palavra? Essa é a palavra de Deus. Eu vim aqui para dizer para você que você, como eu tenho aprendido a fazer, você precisa lançar sobre o Senhor todas as suas preocupações, todos os seus cuidados. E não sou eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vocês creem que Deus tem cuidado de vocês, meus irmãos? Eu creio. Deus tem sido muito bom. E Deus deseja que você viva dessa forma, crendo que Ele vai cuidar de você em todas as áreas que você precisa do seu cuidado nesse ano de 2024. Existem alguns ensinamentos na palavra de Deus que nós precisaremos aplicar para que possamos realmente vencer a ansiedade neste ano de 2024 e termos a alegria no processo. E o Senhor falou ao meu coração que existem pessoas aqui que, para serem libertas da ansiedade, vão precisar deixar as coisas velhas para trás. Vão precisar deixar as coisas que te magoaram, que te feriram lá em 2023, lá no passado. Deus quer que você faça como Paulo, deixando para trás as coisas velhas, prossigo para o alvo. Deus tem um alvo para você nesta noite, Deus tem um alvo para você no ano de 2024, e você precisa perseguir este alvo. Você vai deixar a preocupação excessiva. É interessante que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele também nos ensina, dizendo o seguinte: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus sabe que as preocupações, elas roubam as nossas forças, elas nos incapacitam. Ele sabe, e o Espírito Santo quer nos ensinar hoje a como sermos libertos através dele, através do poder que há na palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos sair daqui confiantes de que Ele vai realizar grandes coisas em nós e através de nós. Amém. Amém. Nós vamos aprender um pouquinho com Paulo. Paulo é esse apóstolo que, na verdade, fala muito desse tema de alegria no livro de Filipenses. A palavra alegria, ela aparece pelo menos 16 vezes com os seus sinônimos no livro de Filipenses, e Paulo é a pessoa responsável por ensinar sobre alegria. E o que nos chama a atenção é justamente a forma, o meio, a situação em que ele se encontra falando de alegria, não é? O livro, ele diz assim, já no capítulo 1, verso 4, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. E aí no verso 25 ele diz: portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o progresso e alegria na fé. Amém. O capítulo 2, verso 2 ensina: completai a minha alegria. Qual deve ser, então, a nossa postura, o nosso foco para vencermos a preocupação com alegria? Por intermédio dos ensinamentos de Paulo, irmãos, nós podemos concluir que existem pelo menos 2 tipos de alegria. Existe aquela alegria que nós temos, que é uma alegria secularizada, é uma alegria que depende de uma série de coisas acontecerem na nossa vida para que nós possamos senti-la. Muitas pessoas projetam a sua alegria no carro novo, na casa nova. Elas projetam a sua alegria na promoção na empresa, no aumento de salário, muitas vezes no casamento, no nascimento do filho. E não estou dizendo para você que é errado você sentir alegria nessas circunstâncias. Isso
é também o complemento daquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Deus quer que nós sejamos pessoas realizadas, completas, plenas, para podermos desempenhar o chamado de cumprirmos a palavra e irmos ao mundo inteiro, pregar o evangelho e salvarmos as pessoas que precisam ser salvas. Deus quer fazer isso. Sem dúvida, Ele quer prosperar a sua vida. Sem dúvida, Ele quer te dar um carro novo, quer te dar uma casa nova. Mas o que eu estou dizendo para você é que existe uma alegria que está disponível para nós, que é uma alegria que não depende das circunstâncias, é uma alegria que não depende da matéria, que não depende destas coisas acontecerem, para que nós possamos senti-la. Essa alegria está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: regozijai-vos no Senhor. Vamos usar uma linguagem menos formal? Regozija-te no Senhor, irmão. Regozija-te no Senhor. Eu acho que ainda continua formal, né? Eu sou bastante formal. Meu irmão, regozije-se no Senhor. Fala aí, eu acho que ficou mais informal agora, né? Meu irmão, regozije-se no Senhor. É isso. Nós temos uma pessoa na qual nós podemos nos regozijarmos. E é nessa pessoa que nós encontramos alegria quando todas as coisas não estão acontecendo conosco, como nós gostaríamos que acontecessem. Quando nós temos a perda de um familiar, como eu tive a perda recente da minha mãe, a pessoa mais importante na minha vida, depois, obviamente, de Cristo, era, sem dúvida, a pessoa mais importante. E eu perdi. E como que você sente alegria numa situação como essa? E o Espírito Santo, na verdade, nos lembra de que nós temos uma promessa, de que nós temos uma perspectiva de eternidade, que nós não podemos perdê-la de vista. E essa perspectiva de eternidade faz com que nós, em momentos até mesmo de luto, nós possamos enxergar através do luto e entendermos que um dia nós iremos reencontrar essas pessoas e juntos nós iremos louvar ao autor e consumador da nossa fé. Quantos creem que nós vamos para um lugar melhor do que esse plano que nós estamos aqui? Eu creio. E eu tive que passar por essa situação para entender que existe uma perspectiva eterna para o que nós fazemos aqui. Por isso que nós devemos fazer com toda excelência o que fazemos aqui. Por isso que nós temos que fazer com essa primeira alegria no nosso coração, que é a alegria que está no Senhor Jesus. O livro de Filipenses, além de nos ensinar alegria, é um lembrete poderoso de que a alegria cristã não é baseada em circunstâncias, mas em Cristo. Isto é, na relação contínua com Deus através de Jesus Cristo. Através da perspectiva de Paulo, nós temos uma fonte de conforto e inspiração para crentes de todas as gerações, especialmente aqueles que enfrentam algum tipo de adversidade. Já a alegria que está baseada nas coisas, ela faz com que você viva numa montanha-russa. Se você depende de coisas acontecerem, de circunstâncias estarem bem, para que você se sinta alegre, um dia, quando as coisas acontecem do jeito que você esperava, você está muito feliz e as pessoas conseguem ver isso no seu rosto. Mas se as coisas não acontecem do jeito que você esperava, você está triste e as pessoas também veem isso no seu rosto. E aí você vive numa montanha-russa, você vive de altos e baixos. E Deus quer filhos saudáveis, como o pastor falava aqui no Tadel mais cedo. Deus quer que você seja saudável, Deus quer que você seja curado, para que você possa fazer tudo o que Deus quer fazer através da sua vida. Quais eram as circunstâncias de Paulo? Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, provavelmente em Roma. As condições daquela prisão eram realmente difíceis, muito duras, muito desumanas. Acho que como aquela do 8 de janeiro. Deixa para lá isso aí. Quase como
essa situação que a gente está vendo aí acontecer com alguns dos nossos irmãos lá em Brasília, não é? Não apenas Paulo está na prisão, mas há situações que estão acontecendo fora da prisão para piorar aquela situação que ele estava vivendo. Havia um conflito dentro da igreja. Havia duas mulheres que estavam ali, de alguma forma, trazendo algum desconforto para a igreja com questões pessoais, Evódia e Sintique. E ainda assim, Paulo diz no verso 28 do capítulo 1, ele diz: não vos deixem constranger pelos seus oponentes. Deus está dizendo para mim e para você, você não pode ser constrangido pelos seus oponentes. Quem são os seus oponentes? Esses oponentes podem ser situações que você não consegue resolver. E você está preso. Constrangido é alguém que está preso, está amarrado a uma situação. E você não pode resolver essa situação. E é nesse momento que você precisa confiar que existe alguém trabalhando por você para resolver essa situação por você. Então ele está na prisão, não pode sair, tem pessoas fora da prisão trabalhando contra ele, e o pior, em nome do Evangelho, porque ele no capítulo 1, no verso 15, ele diz que algumas pessoas estão inclusive pregando por porfia e inveja. Significa dizer que existem pessoas que são capazes de pregar o Evangelho por porfia e por inveja, irmã. É um absurdo, mas tem pessoas que estão fazendo isso contra Paulo, fora da prisão. Mas ainda assim ele está dizendo: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrem-se no Senhor. É o que Paulo está nos dizendo. Um outro ensinamento que o apóstolo nos traz é o de que nós precisamos ter um relacionamento com a igreja. Paulo demonstra que ele tem esse relacionamento com a igreja porque a igreja investe financeiramente no ministério dele, ele estando na cadeia. Naquela época não é como hoje, que o Estado tem a obrigação de alimentar as pessoas. Naquela época, muito provavelmente, os presos passavam fome porque o Estado não tinha essa obrigação de alimentá-los. Então, a igreja está ali, presente, tomando conta de Paulo, levando o alimento, levando os recursos que ele precisava. Mas isso porque Paulo havia investido na igreja e Paulo agora, na verdade, continua investindo na igreja, mesmo estando numa situação bastante adversa. E Deus quer que você tenha esse coração, meu irmão. Você precisa investir no reino de Deus, você precisa estar atrelado à sua igreja local, produzindo na sua igreja local, usando os seus dons, porque é através da igreja local que Deus vai te projetar para o lugar que Ele quer te colocar no seu reino, que vai abençoar muitas pessoas. Não adianta nós termos dons excelentes se nós não tivermos princípios, se nós não tivermos os fundamentos da palavra muito claros na nossa vida, de que Deus estabeleceu algumas autoridades, que Deus estabeleceu alguns governos, que nós precisamos olhar para essas pessoas e não achar que porque nós temos o dom mais excelente do que aquela pessoa, nós necessariamente podemos ocupar o lugar que ela está ocupando. Quem a colocou no lugar que ela está ocupando foi Deus. Se Deus tiver isso para a sua vida, Ele vai colocar você lá também. Mas o primeiro princípio que você precisa aprender é o da humildade. É que você vai precisar ser tratado, você vai precisar entender que humildade não é você diminuir as suas forças, não é isso também não, tá, irmãos? Porque muita gente acha que ser humilde é você se fazer de coitadinho. É aquela pessoa que canta muito, mas diz assim, não sei, eu canto mais ou menos. É aquela pessoa que prega muito, eu quebro o galho. Não, Deus não precisa disso. Deus, se você faz com excelência o seu dom, você vai mostrar o seu dom para o mundo inteiro. Deus vai mostrar esse dom para o mundo inteiro.
Mas você precisa reconhecer as suas fraquezas. Isso é humildade. Você precisa reconhecer as suas limitações. Isso é humildade. Você precisa entender aonde você encontra o seu limite. E ali é aonde a graça do Senhor superabunda no nosso pecado. Amém, irmãos? Aleluia. Quando temos uma perspectiva eterna, nos regozijamos no Senhor. Não dependemos das circunstâncias para termos alegria. A alegria é um sentimento de bem-estar e contentamento que provém da fé e do nosso relacionamento com Deus. Ao longo da carta, Paulo fala repetidamente sobre alegria e regozijo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa exortação para se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, ela é fundamental na nossa vida, assim como foi fundamental na mensagem de Paulo. Paulo está numa prisão escrevendo sobre alegria, mas na realidade ele não sabe nem se vai viver. Ele não sabe nem se vai viver o outro dia. Mas ele está lá dizendo, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Qual deve ser, então, o nosso foco para sermos libertos dessa preocupação excessiva, dessa ansiedade e termos alegria em meio às circunstâncias adversas, irmãos? Cristo deverá ser o nosso foco. Porque o autor de Hebreus, provavelmente Apolo, ele diz, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se em todas as nossas dificuldades nós estivermos olhando para Jesus, nós não iremos naufragar, irmãos. Nós não iremos sucumbir às dificuldades da nossa vida. Isso, quem fala para vocês é alguém que já passou por algumas boas dessas dificuldades, mas que em todas elas eu fui mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu sei que Deus tem isso para toda a sua igreja, não apenas para a minha vida. A fonte de alegria de Paulo não estava na situação, não eram as coisas acontecendo como ele gostaria. A fonte de sua alegria era um relacionamento com Cristo. Ele via sua prisão não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para avançar o Evangelho. Talvez o lugar que você esteja, a dificuldade que você esteja enfrentando hoje na sua vida, seja uma oportunidade para uma projeção maior do Evangelho de Cristo através da sua vida. Mas se você não entender isso, você vai querer ficar se livrando dessa situação. Mas sem o aprendizado dessa situação, você continua patinando, vivendo a mesma situação muito tempo. É o que aconteceu com o povo de Israel. O povo que tinha que passar alguns quilômetros, algumas semanas para uma travessia, eles passam 40 anos, porque quando você quer se livrar de uma situação difícil, sem o aprendizado que Deus quer te trazer através dela, fatalmente você vai voltar para essa mesma situação de tempos em tempos. E Deus quer que você seja aprovado nessa situação, nesta noite. Deus quer que você cresça, se livrando da preocupação excessiva, porque se preocupar não vai resolver o seu problema. Você estar ansioso com essa situação não vai trazer a solução que você espera. Mas se você confiar no autor e consumador da nossa fé, você também vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Como devemos agir para termos uma fonte inesgotável de alegria? Nós devemos servir aos irmãos, devemos servir à igreja. Irmãos, eu não sei se só eu, mas o pastor Odson também falou algo semelhante aqui na colheita das ofertas. Quando você entrega, quando você serve, pastora Angélica, você tem uma alegria muito grande, muito maior do que quem recebe muitas vezes. Quando você faz o bem para alguém, tem mais alguém que sente essa mesma alegria? Quando você faz o bem para alguém, você é muito mais abençoado do que a pessoa que está recebendo. Então Deus quer que nós aprendamos
como igreja, a fazermos isso para o irmão que está ao nosso lado, sentado do nosso lado muitas vezes. Às vezes o que ele precisa é de uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. E você tem essa palavra e às vezes você olha e fala, se ele não falar comigo, eu também não falo. E essa postura, muitas vezes infantilizada, que nós temos, nos impede de desfrutar do melhor que Deus tem para a nossa vida. Deus quer te colocar numa posição de destaque. Deus quer te colocar num lugar onde você vai continuar prosperando, mas você precisa aprender essas lições. A carta também é um encorajamento para os filipenses permanecerem firmes na fé, unidos e firmes diante da oposição e das dificuldades. Paulo os exorta a viverem vidas que sejam dignas do Evangelho. O que é uma vida digna do Evangelho, irmãos? Lá em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25, Jesus, depois de ministrar uma multidão, ele diz assim, vocês estão tão dispostos a me seguirem como vocês estão de me ouvirem? Pois aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Nós precisamos negarmos a nós mesmos para seguir a Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo significa imitar os passos de Jesus Cristo. Significa fazermos aquilo que Jesus Cristo fazia. Precisamos ter compaixão, precisamos ter amor no nosso coração. Precisamos demonstrar, muitas vezes, uma postura de humildade para com o próximo. Porque a Bíblia diz assim, o que quer que vos façam, façai vós primeiro. Se você está esperando que o pastor Watson te ame, ame mais o pastor Watson. Se você está esperando que o irmão que está do seu lado te respeite mais o seu irmão. Se você está esperando que o seu irmão te ajude, ajuda aquele outro que precisa da sua ajuda. É isso que Jesus nos ensina. Nós precisamos fazer pelo outro aquilo que nós queremos que façam por nós. E quando nós aprendemos a fazer isso, nós temos condições de sermos curados. E quando nós somos curados, nós efetivamente estamos livres, não só da ansiedade, mas nós estamos também com alegria, uma alegria que não é passageira, que não está nas coisas. É a alegria do Senhor Jesus, a alegria do Espírito Santo de Deus, que invade o nosso coração, que quebra os grilhões da nossa alma e faz com que a luz chegue nos lugares mais recônditos da nossa alma para trazer aquele brilho que só o Senhor Jesus Cristo pode nos trazer. E eu convido a você a manter esta alegria. Se você porventura hoje for tocado pela alegria dos céus, a alegria da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que você mantenha essa alegria durante todo o ano de 2024. O fato é, irmãos, que as circunstâncias só poderão lhe influenciar, impactar e afetar suas emoções se você depender dessas circunstâncias para sentir alegria. Sem dúvida, Deus não quer que nós dependamos das circunstâncias. A alegria divina tem a ver com uma celebração no seu interior, independentemente das circunstâncias à sua volta. Do ponto de vista de Deus, a alegria não está atrelada às circunstâncias. E o interessante é que Abacuque também entende isso. Abacuque, ele passa o seu livro de 3 capítulos reclamando muitas vezes sobre a violência que está cometendo o seu povo. Ele está preocupado, ele está ansioso com toda essa situação que está acontecendo. Mas, num dado momento, como que num lampejo de glória, num lampejo de revelação, ele chega à conclusão de que ele precisa crer no meio das adversidades. E ele faz o seguinte pronunciamento. Lá no capítulo 3, os versos 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você também pode tomar essa decisão nesta noite. Você pode tomar essa decisão de ter a alegria do Senhor, de exultar-se no Senhor, de regozijar-se no Senhor, independentemente das circunstâncias. E lembre-se, irmãos, para concluir, agora eu termino de verdade. Para concluir, a palavra já foi ministrada ao seu coração, mas você precisa se lembrar que quando você sair dessa porta, que você estiver entrando no seu carro, ou na sua casa, ou amanhã no seu trabalho, talvez esse monstro tente voltar novamente na sua mente e te dizer, olha, as coisas continuam do mesmo jeito, tá vendo? Você ouviu aquela palavra lá, mas tá tudo do mesmo jeito. E aí você vai repreender no nome de Jesus. E você vai dizer, ó minha alma, regozija-te no Senhor. Outra vez te digo, regozija-te no Senhor, porque Ele é a fonte da verdadeira alegria. E eu sei que eu vou vencer esta situação. Eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia, irmãos. A palavra do Senhor, ela diz claramente, ela diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições através da oração, da súplica, com ações de graça. E aí o que diz Paulo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Irmão, você não vai precisar nem entender o que está acontecendo, porque excede todo entendimento. Vai guardar o seu coração em Cristo Jesus, é o que diz a palavra. Você crê? Então eu convido você a aplaudir ao nome do Senhor eterno. Aleluia.